Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco em mais esse nosso encontro de estudos, nesse esforço de aprendermos, de divulgarmos, de falarmos em torno da doutrina, que para nós é sempre tão agradável. É algo sempre que nos traz muito aprendizado, lições constantes que vão nos ensinando, que vão nos guiando, naquilo que o Mestre muito bem definiu como sendo o caminho, ou a verdade e a vida, que nos traz uma vida de muita paz, que nos instrui a lidarmos com todas as situações que se nos deparam na atual existência. Meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Hoje, o nosso estudo é em torno do item 1 e do item 2, que são passagens do Evangelho de Jesus nos livros de Mateus e de Lucas, no qual o Mestre nos pedia, nos orientava, para que nós, diante das luzes do seu Evangelho, diante de todo esse conhecimento que a gente recebe, que a gente não o ocultasse, mas pelo contrário, que todos fizéssemos o esforço de pegar a candeia, a luz do Evangelho do Cristo e a colocássemos o mais alto possível. Não sob a mesa, não debaixo do móvel, mas sim no candeeiro, no ponto mais alto do cômodo, de onde a gente estiver, para que todos vejam, para que todos escutem, para que todos recebam essa luz, significando para nós o esforço que todo espírita cristão deve fazer em torno da divulgação da Boa Nova, em torno da divulgação da doutrina, para que não somente a gente ou aqueles que nos são próximos sejam esclarecidos, mas para que todos aqueles que estão à nossa volta tenham as suas vidas iluminadas, tenham a sua conduta instruída, tenham um padrão de comportamento que vai lhes trazer paz, que vai lhes confortar no sofrimento, que vai lhes guiar diante de dilemas, de situações de escolha difícil. Nós, portanto, devemos compartilhar o Evangelho. Devemos difundi-lo, divulgá-lo, dentro das nossas possibilidades, dentro das circunstâncias que nos permitem, sem que isso signifique, meus irmãos, sermos inoportunos, sem que isso signifique querermos convencer as pessoas a todo custo, sem que isso justifique sermos insistentes com as pessoas, nada disso, mas para que a gente não perca as oportunidades da divulgação do caminho, da verdade e da vida que as lições de Jesus significam para nós. Pois bem, meus amigos, considerando que estamos fazendo os comentários da segunda parte do estudo e que, portanto, a Cris já leu e comentou em torno das passagens evangélicas, que a gente aqui fez esse esforço de síntese, nós vamos dedicar hoje o nosso tempo a revisitar uma história que possivelmente muitos dos irmãos já ouviram, já leram, às vezes já até comentaram, especialmente na nossa infância e na juventude, para aqueles que tiveram berço espírita, que têm o espiritismo desde pequeninos em sua existência atual, uma história do livro Alvorada Cristã, intitulada O Peru Pregador. Nós vamos ver aqui, meus amigos, que nós estamos diante de uma fábula criada por Neio Lúcio, ou seja, uma história em cujos personagens nós temos animais, mas que representam os próprios seres humanos, no conteúdo moral que nos trazem, nas lições em torno das quais nós devemos refletir. E, portanto, essa história, tal como acontece em muitas outras histórias que a gente estuda na doutrina, talvez nós não tenhamos ainda refletido em torno dela ou das demais lições que estão aí disponíveis, com todo o conteúdo que ela nos traz.
o passar do tempo, a experiência da vida, a bagagem da doutrina que a gente vai adquirindo aos poucos, nos permitem extrair novas lições, novas reflexões, mesmo de histórias aparentemente simples, contadas às nossas crianças, aos nossos jovens, ou que nós, nessas fases de nossa atual existência, possivelmente já recebemos também. Então, meus amigos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lendo alguns trechos, alguns parágrafos dessa lição e extraindo alguns comentários, algumas lições que nós podemos aqui refletir em torno delas e que dizem respeito ao nosso tema de hoje. Um belo Peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir as lições de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. Então, o que aconteceu com o Peru, o personagem central da nossa história de hoje? Ele convivia com uma família que estudava o Evangelho com frequência. Possivelmente estudava nos cultos do Evangelho no lar, nas conversas que tinham entre si, comentando uma ou outra lição de Jesus. Possivelmente também aprendeu essas lições diante das oportunidades nas quais aquela família assistiu a estudos, enfim. Aquela convivência permitiu que ele compreendesse, entendesse o Evangelho, e ele foi tocado em seu coração dentro dessa recomendação do Cristo de não colocar candeias sobre o alqueire. Ou seja, ele pegou aquela luz do Evangelho que o confortava, que o esclarecia, que o iluminava e resolveu dividi-la com aqueles que estavam à sua volta, com as outras aves com as quais ele convivia, com aqueles que faziam parte da vida dele, que estavam à sua volta, que era o seu próximo. Nesse sentido, meus amigos, nós nos lembramos de duas personagens constantes no Evangelho e cuja literatura espírita nos esclareceu melhor sobre o papel que tiveram no início do cristianismo na Terra. Nós nos referimos aqui a Madalena e a Zaqueu. Não constam registros bíblicos em torno do trabalho de divulgação que eles empreenderam. Entretanto, a literatura espírita nos acrescentou informações a esse respeito. No caso de Madalena, lá no livro Boa Nova, Irmão X comenta para nós que, após a morte do Cristo, ela sentindo muita falta, muita saudade dele, ela se esforçava em estar junto dos discípulos, em aprender o Evangelho na companhia deles, mas a maioria, quase todos, recusavam sua presença, pelo seu passado de mulher pecadora. E ela, embora recebendo aquela frieza ali das pessoas, dos discípulos, daqueles primeiros cristãos, perseverava em sua crença cristã, até um dia em que surgiu, lá na Galileia, onde ela ainda habitava, uma comunidade de leprosos à procura do Cristo. E sem mais ter Jesus, e considerando que eles certamente seriam dali também enxotados, expulsos pelas pessoas, ela resolveu, de junto deles, falar em torno do Evangelho, contar quem foi Jesus, contar suas histórias, suas parábolas, e proporcionou tanto conforto, tanta alegria para aqueles enfermos, que resolveu permanecer na companhia deles. Depois, foi junto deles habitar nos arredores de Jerusalém, no Vale dos Imundos, e ali, meus irmãos, foi um ponto constante de luz, foi uma candeia viva, ensinando todos aqueles sofredores, enfermos, velhos, crianças, viúvas, as lições do Mestre até o fim da vida dela. Nós temos também a figura de Zaqueu, que também conviveu com Jesus, foi visitado pelo Mestre, sentiu uma alegria indescritível na presença de Jesus em sua casa, fez ali a sua profissão de fé e dali por diante esforçou-se em estudar, em compreender o Evangelho e também
sofria os preconceitos de sua época por ser publicano, por ser um cobrador de impostos, até o dia em que Paulo o aconselhou: Zaqueu, você já estudou muito, você já aprendeu muito, chegou a hora de você dividir o que você sabe. E ele então dedicou-se a ensinar, a comentar em torno do Evangelho de Jesus, o que lhe trouxe muita alegria na existência que ele ainda teve dali por diante. Pois bem, meus amigos, voltando para a nossa história. De quando em quando, o Peru era visto a falar em sua estranha linguagem. Glá, glé, gli, gló, glu. Não era naturalmente compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. O que essa parte da lição nos mostra? Que nós devemos, meus amigos, falar a nossa maneira, com os recursos de que dispomos, porque aqueles que convivem conosco vão compreender. Mesmo que o Peru não tivesse ali a riqueza da linguagem dos seres humanos, de nós que podemos articular palavras, formar frases, ele era passível de ser compreendido pelas outras aves, pelos patos, pelas galinhas. Ou seja, mesmo se nós, em nossa condição atual, não dispomos ainda de um brilhantismo de um orador espírita, não dispomos ainda da bagagem doutrinária de um ou outro companheiro nosso em doutrina, que já estudou mais, que já esforçou-se mais e que, portanto, fala de maneira mais brilhante, mais convincente, mais bonita do que nós, isso não nos impede de empreendermos o esforço que nos compete à nossa maneira, com os recursos que nós temos. Foi o que aquele peru fazia. Começava o comentário das lições do Evangelho e o terreiro enchia-se logo. Até os pintinhos se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. Então, portanto, essa parte da história nos mostra a paz que o Evangelho nos traz. Quantas vezes nós, quando vamos ao nosso querido solar, ou vamos a outras casas espíritas sérias, sentimos o clima de tranquilidade, usufruímos daquele clima espiritual de paz e que nos reconforta, nos recarrega as energias, nos restabelece as forças, nos orienta. Ou seja, era o que se tinha no terreiro, ali naquele sítio, naquela fazenda, quando o Peru falava em torno do Evangelho do Cristo. O Peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que veio alumiar o caminho de todos e que, por base de sua doutrina, colocar o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula de verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar aos inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. Assim, portanto, nós observamos que ele havia compreendido a essência do Evangelho de Jesus, a lei de amor, a fraternidade que deve existir entre nós e que se expressa no perdão, no esquecimento das ofensas, na nossa renúncia e no nosso sacrifício em benefício daquelas pessoas que estão à nossa volta. As aves passaram a venerar o Evangelho, todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, laçaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo ante o assombro geral. Aqui, meus irmãos, nós temos que lembrar o sentido que a fábula nos traz. Esse parágrafo da história mostra para a gente que Jesus, o uso da violência sob o pretexto do Evangelho. Ou seja, aproximado o Natal, os homens vieram, laçaram ali patos, outros perus, galinhas, para fazerem suas festas, para festejarem o Cristo, promover uma grande matança.
Isso mostra para a gente, no sentido figurado que a fábula nos traz, que em muitas ocasiões, sob o pretexto da defesa do Evangelho, sob o pretexto da divulgação das lições de Jesus, nós, seres humanos, usamos da violência. Como foi, por exemplo, nas cruzadas, como foi, por exemplo, no movimento inquisitorial na Europa, nas Américas, nos quais, sob o pretexto da divulgação, da defesa do Evangelho de Jesus, fizemos coisas totalmente contrárias às suas lições. Usamos da violência, derramamos sangue, levamos tristeza e desespero a comunidades numerosas de pessoas. E quando a gente fala, meus amigos, nós, não é somente nós enquanto humanidade. Nós mesmos, possivelmente em encarnações passadas, considerando que somos almas velhas, que ainda habitam a Terra e que tivemos já numerosas existências nessa mesma morada divina. O outro ponto, meus amigos, que a gente pode também inferir desse trecho da lição é o seguinte, a respeito da alimentação animal. O Espiritismo tem opiniões para a gente sobre tudo. E quando a gente vê aqui que eles promoviam a matança dos animais para festejarem o Natal, qual seria, por exemplo, a opinião espírita em torno da alimentação animal? Não sei se os irmãos já ouviram opiniões, lições a respeito, mas para aqueles que quiserem elementos e subsídios, basta que a gente procure o Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a lei de conservação, que nós vamos ver nas questões 722 e 723 o seguinte: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Resposta: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. E na pergunta seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Ou seja, a gente assim infere uma lei divina? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, portanto, meus irmãos, a gente vê aqui que qual que é a principal recomendação, instrução espírita a respeito? O essencial é que nós tenhamos forças, saúde para trabalhar, para sermos úteis. E, portanto, considerando que a nossa principal origem, a nossa principal fonte de proteínas vem da alimentação animal, que a gente se recorra a ela. Entretanto, em outros pontos da literatura espírita, nós aprendemos que nós devemos fazer somente dentro daquilo que nós precisamos, evitando os excessos. E, além do mais, meus irmãos, nós somos instruídos também de que, à medida que nós evoluirmos física e moralmente, a tendência é que a alimentação animal diminua, tal como acontece em planos mais elevados da evolução dos espíritos, em outros planetas, onde a alimentação animal já foi suprimida. Voltando à nossa história, ou seja, feita lá a matança generalizada das aves, dos animais, para as comemorações do Natal. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíram pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreiro, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia do coração. Ou seja, chegou, na linguagem figurada que a gente vê aqui, chegou a hora do testemunho. Existem na vida as horas tranquilas, que a gente ouve, aprende, escuta o Evangelho,
tal como acontecia ali ao longo dos dias em que o Peru ensinava sobre o Evangelho no terreiro, onde todas as aves se aquietavam para ouvi-lo. E existem, meus irmãos, as horas do testemunho. As horas em que nós somos convidados pela dor e pelo sofrimento a mostrar os valores que a gente carrega, que vem testar em cada um de nós as virtudes, as qualidades que a gente tanto estuda e que a gente tem aprendido. Portanto, havia ali muita incompreensão por parte das aves, dos patos, das galinhas, não compreendendo por quê, como que os homens, a pretexto das lições de Jesus, promoveram tanta matança, trouxeram ali tanto sofrimento. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-no de perguntas dolorosas. Então, quem foi ali o principal a ser procurado por aqueles que sobreviveram? Aquele que tanto ensinava as lições de Jesus. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa de seu natalício? Como explicar tanta maldade por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor? E aí, meus irmãos, nós temos aqui, portanto, um símbolo importantíssimo para todos nós, que é o seguinte: muitos de nós nos aproximamos do Espiritismo, temos os nossos corações esclarecidos, as nossas dores consoladas, e muitas vezes temos até mesmo uma reação de deslumbramento com a doutrina espírita e com o Evangelho do Cristo. Entretanto, à medida que a gente estuda e compreende, torna-se cada vez mais clara para nós a incoerência de muitos dos nossos companheiros que também se dizem cristãos. Quanta divergência existente entre aquilo que estudamos e que aprendemos e aquilo que é praticado, que é vivido. E era o que aquelas aves abordavam e questionavam ao Peru que tanto lhes ensinara em torno do Evangelho. E aí, meus irmãos, o que acontece em situações como essas? Muitos, baseado na incoerência da conduta dos outros, se afastam e julgam a doutrina espírita ou julgam o cristianismo pela atitude dos seus adeptos, se esquecendo que o Cristo nos disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Ou seja, todos nós, filiados ao cristianismo, todos, somos enfermos da alma. Precisamos do Evangelho e não estamos na situação de santidade, de pureza de conduta e de comportamento, ensinando essas lições que são puras em sua essência. Nós somos, meus irmãos, enfermos que se ajudam uns aos outros. O nosso querido solar assemelha-se, e outras casas espíritas sérias, assemelham-se a um grande hospital das almas, desencarnadas, ou seja, um posto avançado de socorro do mundo espiritual, que vai atuar acolhendo irmãos nossos que desencarnam, fazendo a sua recepção, para depois conduzi-los a colônias de serviço, de tratamento e de adaptação no mundo maior, como também são hospitais das almas encarnadas. Portanto, nós não deveríamos esperar padrões de conduta perfeitos entre aqueles que dividem conosco os bancos da casa espírita, das fraternidades. Todos ali somos enfermos em busca do remédio que Jesus nos traz. E, portanto, meus amigos, tenhamos muita compaixão com aqueles que falam, que divulgam a doutrina, porque eles ainda não a praticam integralmente. Nós ainda não temos como viver intensamente, a todo tempo, essas lições de Jesus. Quem dera, quem dera. E, portanto, quando vermos qualquer incoerência da parte daqueles que divulgam a doutrina, que trabalham na casa espírita, que falam em torno do Evangelho,
lembremos que todos somos enfermos, que todos temos precisado muito desse remédio que Jesus nos traz. Tenhamos muita compaixão uns com os outros, porque aí a tendência é que a gente adquira um outro nível de compreensão da vida. Caminhando, meus amigos, para a conclusão, o pastor alado, ou seja, o peru pregador, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Então, diante de todas aquelas perguntas, ele teve uma atitude que também é um exemplo para nós. Não respondeu de imediato. Pediu um tempo para refletir, para pensar, certamente para fazer as suas preces e pedir a inspiração do alto diante daquela situação tão difícil. E assim, meus amigos, conosco deve ser também. Há situações nas quais não convém que respondamos de imediato, que peçamos um tempo, que a gente tenha tempo para refletir, para fazer as nossas preces e pedir a inspiração do alto diante de situações muitas vezes muito difíceis. Foi o que ele fez. Na manhã seguinte, ante o sol radiante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de fazer justiça, que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em seguida, o peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelho, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem no mundo. E aí, então, ele leu o início do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E foi lendo, meus amigos, as promessas divinas do Cristo, contidas lá no Evangelho de Mateus, no início do Sermão do Monte, em seu capítulo 5. Verificou-se, então, imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual a delas. E, portanto, meus amigos, a gente se lembra de que o Evangelho, sobretudo, é o consolo aos que sofrem na terra. Dizia o Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E, portanto, meus amigos, essa lição tem muito a nos ensinar. Nós agora vamos passar a nossa prece de encerramento. Entretanto, hoje nós gostaríamos de fazer algo um pouco diferente, de dividir com os irmãos um pouquinho de um quadro maravilhoso da natureza que está aqui à nossa volta, da criação divina, e assim, portanto, os irmãos vão poder também, conosco, receber um pouco das inspirações que vêm do alto em benefício de todos nós. Portanto, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, pedindo aqui ao alto o amparo e a inspiração que nós queremos a cada dia da nossa existência. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis
cair em novas faltas. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Meus amigos, muita saúde, muita paz, que Jesus ampare, ilumine o coração de todos. Fiquem com Deus, até a próxima.